Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é um teste de som, vamos ver se vocês me escutam bem aí. Teste, teste, som. Vamos lá então, vamos dando início à nossa live. Nossa senhora, o cabelo faz tempo que não corta, hein, ó. Agora tá. Vamos lá então, pessoal, todo mundo me vendo? Vamos dar início então para a nossa live. Falta 3 minutinhos aí. 3 minutinhos. Vamos esperar para o pessoal entrar. Só dar mais um tempinho aqui, mais 2 minutinhos aqui para o pessoal chegar. Já estou tendo resposta aqui do pessoal que o som tá legal, então beleza. Pessoal, então vamos dar início então para a nossa live. Então o tema da nossa live hoje é o uso da matéria orgânica, a importância do uso da matéria orgânica na adubação agroecológica. E esse tema se torna fundamental, né, para os ambientes que nós estamos trabalhando, né, como são os ambientes aí do Vale do Ribeira, nas propriedades aí dos agricultores do projeto. Então, primeiramente deixa eu me apresentar. Meu nome é Humberto Luiz Munarete Pires, sou agroecólogo e estou atuando, né, atualmente no projeto Conexão Mata Atlântica, como técnico do IBS. E estamos atendendo aí alguns agricultores e agricultoras do Vale do Ribeira. Então esse encontro aqui é o segundo, né, da série de encontros virtuais que o projeto Conexão Mata Atlântica está promovendo. E o foco desse encontro de hoje é realmente a capacitação dos agricultores
do projeto. Então vamos iniciar ao assunto que interessa. Então, falando sobre matéria orgânica, a gente sempre fala muito sobre matéria orgânica, né? Nós falamos, né, o tempo todo, junta matéria orgânica no pé das plantas, acumula matéria orgânica, planta adubação verde para gerar biomassa, para juntar mais matéria orgânica. Então essa palavra acaba ficando até meio batida, né? Então a gente escuta tanto essa palavra que acaba, né, já tendo noção do que a gente está falando, mas muitas vezes o conceito ainda não está muito bem incorporado. Vocês vão me avisando aí se o som estiver bom, se estiver faltando alguma coisa de imagem, tá? Então vamos lá. Então vamos começar falando um pouco sobre o que é matéria orgânica. Então a gente pode considerar matéria orgânica tudo aquilo que já foi vivo um dia, né, que estava sobre o solo, sendo plantas, animais, fungos, bactérias e todos os tipos de seres vivos. E esses seres, quando eles cessam a sua vida, né, quando eles morrem, eles vão entrar em estágios de decomposição, né? Então, imagina, por exemplo, uma planta, né, que fica depositando, né, suas folhas sobre o solo o tempo todo. Então, essa folha estava viva lá na planta, e quando ela caiu sobre o solo, então, ela já entrou no estado de decomposição. Então, a matéria orgânica é isso. Toda essa matéria que um dia foi viva e hoje se encontra em decomposição. E a partir disso, nós temos que pensar num princípio básico da produção agroecológica, que é gerar biomassa vegetal no sistema, vegetal e animal, né? No caso, quando a gente está trabalhando mais com cultivos de plantas, né, então a gente fica mais propenso a conseguir gerar a biomassa vegetal, mas nada impede a gente de estar usando esterco, né, de estar usando outros insumos de origem animal também. Então, essa matéria orgânica vegetal, ela vai vir a partir da produção de biomassa das plantas. E tendo isso como princípio básico do manejo agroecológico, aumentar essa quantidade de biomassa no sistema, né, esse solo vai começar a ser enriquecido com esse material orgânico que vai gerar mais para frente as formas mais decompostas, né, que serão os humus, né, os ácidos úmicos, fúvicos, e essa forma mais decomposta da matéria orgânica vai ser o que as plantas vão conseguir retirar os seus nutrientes dali. Né? Essa forma que as plantas vão conseguir absorver mais os nutrientes. Então esse sistema de gerar biomassa é a base de qualquer sistema agroecológico, para fazer o enriquecimento do solo. E nós temos várias técnicas para fazer isso. Né? Nós temos as técnicas como adubação verde, né, que são plantios de espécies especializadas em trazer melhorias para o solo. Né? Por exemplo, feijão de porco, feijão guandu, crotalárias, mucunas e alguns outros tipos de gramíneas também. Tem uma série de plantas aí que tem essa capacidade de gerar grande biomassa, né? Fazer com que haja grande quantidade de caules e folhas, e também ajudem, além de produzir essa biomassa na parte aérea da planta, né? Na parte de caule e folhas, também ajudam com suas raízes no solo. Os adubos verdes, então, eles vão ter a capacidade de inserir nitrogênio no sistema, de descompactar o solo e uma série de outros benefícios. Essa é uma técnica, né, então, fazer o plantio dessas espécies que são os adubos verdes. Outra técnica muito importante, que eu considero que é a grande chave aí do manejo agroecológico, são os sistemas agroflorestais. Então, os sistemas agroflorestais são baseados em misturar espécies, a gente fazer combinações de espécies arbóreas, espécies anuais, espécies hortaliças, espécies de adubos verdes, para gerar cada vez mais matéria orgânica no sistema. Então, nesse nosso encontro de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo falando sobre um manejo agroflorestal inserindo matéria orgânica no sistema a partir de podas de plantas nativas e bananeiras, tá? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora
É um vídeo, eu gravei ele lá na área da Clareira Agroflorestal. Foi uma primeira experiência aí de gravação, né? Então vocês me perdoem aí o amadorismo, mas espero que fique claro que dê para vocês observarem. Essa área, pessoal, a gente não aduba ela há muito tempo já. A gente tinha um plantio um pouco mais intensivo, mas a partir do momento que eu fui para o projeto, né, e o meu camarada lá, o Moisés, um salve aí também, então, só um parênteses, um salve para o pessoal da Clareira Agroflorestal, o Moisés Machado e o João Carlos Canuto. Então, nessa área a gente fazia produção de hortaliças, de plantas anuais, né, milho, mandioca, feijão, cúrcuma, inhame, e a gente, desde outubro, né, do ano passado, a gente não vem mais mexendo nessa área, no sentido de fazer adubações, estamos só fazendo manejos e colhendo banana. Hoje a área tem uma produção grande de banana, tá? Uma produção bem interessante, e essa produção ela vem da biomassa que é gerada no local. Nós não estamos mais colocando nada lá, além de biomassa vegetal, né, para gerar matéria orgânica e biofertilizantes. Então eu vou passar esse vídeo para vocês agora, para vocês observarem esse manejo e essa inserção de matéria orgânica. E eu também faço uma aplicação de biofertilizante nesse vídeo, que seria o que a gente considera aí o manejo mais completo para inserir matéria orgânica e atuar também melhorando, né, a decomposição por via do biofertilizante, tá? Eu vou passar o vídeo para vocês agora, então. Vamos fazer a experiência aqui de passar o vídeo, tomara que dê tudo certo. Vamos lá, então. Eu vou... Só um minutinho aqui. Eu vou pegar a captura de tela. Beleza, captura de tela. E vou passar o vídeo para vocês agora. Olá, pessoal do projeto Conexão Mata Atlântica. Aqui é o Humberto. Estou fazendo um conteúdo aqui para vocês, tá? Para a gente continuar aí o nosso contato nesse período de quarentena, nesse período de cuidados aí que a gente está tendo que ter. Estou aqui por Jaguariúna, né? Já eu tô voltando aí para a região, mas por enquanto, né, estamos ficando aqui e trabalhando daqui mesmo, tá? Estamos na atividade aí, não estamos parados não, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato comigo, tá? A gente responde as dúvidas, conversa aí por WhatsApp. Rapaz, tá uma pernilongueira aqui, brava. Então é o seguinte, deixa eu já falar para vocês objetivamente então. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a importância de matéria orgânica no solo, tá? A gente fala bastante de matéria orgânica, fala bastante da importância de sempre manter o solo coberto, de picar o resto da bananeira, colocar em volta das plantas, de picar os galhos, juntar as folhas, né? Então eu queria mostrar para vocês hoje o resultado desse tipo de manejo, tá? A gente está aqui na área da Clareira Agroflorestal, que é uma iniciativa que a gente toca aqui em Jaguariúna. Ultimamente ela tem ficado meio em pousio, porque tanto eu quanto o meu parceiro Moisés estamos fazendo trabalhos externos, né? Eu aí na região. Então estamos aqui para olhar essa área aqui, que faz um tempo já que a gente faz um manejo agroecológico aqui, por volta de 3 anos e meio, tá? E a gente tem aqui como carro-chefe a produção de banana. E como isso tem a ver muito com a agricultura que vocês praticam aí no Vale do Ribeira também, a gente queria mostrar como que é a produção de banana aqui, compartilhar um pouco do manejo que a gente faz, já que a gente tem um custo muito baixo para manter esse bananal, né? A gente não aduba desde a época de plantio, quer dizer, a gente não aduba com o fertilizante na cova, né? Com o adubo na cova. No caso aqui a gente sempre fez adubação agroecológica, sempre usando insumos aceitos pela agricultura orgânica, né? Então a gente fez adubação aqui no início do processo, usando calcário, usando composto orgânico, usando iorim, né, que é o fosfato natural, e usando pó de rochas de diferentes tipos, usando também farinha de osso e farelo de mamona. Esses foram os insumos que nós colocamos durante o plantio, né, junto na cova, no berço, né, como eu gosto de chamar. Aí o Renato fica enchendo
enchendo a paciência aí que eu fico falando berço aí pro pessoal. Mas é que a gente considera que no buraco que a gente vai fazer não vai morrer nada, né? Vai nascer, então a gente chama de berço. Vocês já me escutaram falando essa história aí. Então é o seguinte, vocês estão vendo aqui atrás de mim, ó, um cachinho de banana aqui, ó. Essa é a variedade Granine, tá? E esse pé aqui, nessa toceira, né? Ela tem aproximadamente aí 3 anos e meio e sempre manteve a produção desse jeito, né? Desde o primeiro cacho, sempre cachos enormes. E não é só ela não, depois eu vou dar uma volta aqui com vocês. A gente está numa área aqui que a gente colheu milho, tá? A gente plantou milho nas entrelinhas aqui do SAF, eu vou mostrar para vocês também de perfil como que é a organização do plantio. A gente plantou milho nas entrelinhas e aí nós temos as linhas todas com banana, né? Uma banana e uma árvore nativa, uma banana, uma árvore nativa ou uma banana e uma fruta, uma banana e uma frutífera. Então esse é um sistema agroflorestal biodiverso, multi-estratificado, porque daqui a pouco vocês vão ver que tem plantas que ficam lá naquele extrato lá de cima, né, ocupando o andar lá de cima, outras que ficam no andar mais médio e outras que ficam no andar mais baixo. E a gente trabalha com isso para conseguir encaixar todas as plantas nessa área aqui, que é uma estratégia muito boa para quem tem uma área pequena como a nossa, de 1 hectare. Eu vou mostrar para vocês, essa é uma área que tem uma produção grande, né, não para a produção dela, mesmo a gente não estando aqui para manejar, ela continua aí produzindo muito. No caso agora aqui a gente está colhendo muita mandioca, banana, cúrcuma, mamão ainda tem bastante, eu vou mostrar para vocês. Então, só para vocês verem que o manejo agroecológico ele dura muito tempo, o resultado dele é a longo prazo. Cada vez a terra vai ficando melhor, né? Vou mostrar para vocês o resultado do acúmulo de matéria orgânica sobre o solo e em volta principalmente das plantas que nós queríamos produzir, que no caso é a banana, mamão. Eu vou mostrar para vocês o resultado desses 3 anos de acúmulo de matéria orgânica sobre o solo. Porque hoje a gente não aduba mais, a gente não coloca mais nenhum tipo de adubo que a gente compre aqui. A gente passa os biofertilizantes e matéria orgânica em cima. Nós vamos conversar sobre todos esses assuntos aí durante o vídeo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Está sendo um desafio para mim aqui fazer essa gravação. Principalmente um pouco por causa da vergonha e outro por causa dos pernilongos aqui que tá bravo. Mas vamos continuar então, vamos dar uma voltinha com vocês, para vocês verem a produção de banana dessa área aqui, tá? Que tinha, nessa rua que eu tô era produção de milho, aqui para baixo teve produção de cúrcuma e depois teve produção de inhame, e lá no fundo, que eu vou mostrar para vocês, é um resto de horta que foi abandonado. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui então o cacho de banana, né? Essa é a variedade Granine. Aí, agora que eu vou mostrar para vocês, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, nessa rua aqui, então. Nessa rua aqui então era milho, né? E aqui a gente tinha produção de outras coisas. Ali tem um resto de um quiabo caipira, olha o tamanho que ele ficou. Ó outro cacho de banana ali, ó, para vocês verem. Esse é o menor cacho que a gente tem colhido aqui de nanica. As pratas ainda às vezes dão uns cachos um pouco menores, né? Mas olha só, vamos dar uma conferida nessa área. Olha ali o outro cachinho de... Aí. Uma produção bonita. E olha aqui, ó, como que é o pé delas aqui, ó. A gente tá passando por uma seca muito brava, viu, pessoal? Ó, a gente já tá aqui, desde que eu voltei pra cá no mês passado por causa da quarentena. Vocês não têm mais me encontrado por aí por causa disso. Ó o mamão, olha aqui, ó. Sem adubação, pessoal. Aí, ó. Sem água, olha lá em cima, ó. Olha o que aconteceu com ele, ó. Olha aí. Antes aqui tinha irrigação, ó. Vinha por esse cano. Aí a gente parou de irrigar em outubro do ano passado. Então olhem só. Olha como que é o solo aqui, ó, tá vendo? Toda a matéria orgânica ela vai sendo depositada sobre o solo. Né? Olha aqui, ó. A gente encontrou um pedaço de tronco aqui, ó. E por mais que esteja muito tempo
sem chover, ó, aqui, aí a gente ainda encontra uma umidade, ó. A gente tá aqui no interior, pessoal, ó, tá um mês e meio já sem chover. Tá muito seco. Aqui, essa árvore aqui é uma Gliricídia, ó. Gliricídia. É usada para poda, tá? Então, ela não tem função comercial, digamos assim, né? De venda de nenhum fruto, nada. A gente vai podar ela, vai fazer uma poda bem drástica nela, né? Vamos podar ela aqui assim, ó. Né? Em todos os galhos mais grossos aqui. E toda essa parte de cima dela aqui, ó, vai ser incorporada no solo. Né? Olha aqui, ó. Olha essa linha aqui, ó. Olha o último manejo que o pessoal fez aqui, ó. Tá vendo? Olha, aqui embaixo. Olha aqui, ó. Olha o tipo de terra que tem aqui embaixo, ó. Ó. Isso aqui era uma terra cinza, pessoal. Não tinha nem... Ó, agora que ela começa a mudar de cor, ó. Cheirinho gostoso de terra de floresta. Significa que tem bastante humus. É isso aí. Olha só, olha uma paineira ali, ó. Essa paineira tá aí para ser podada. A gente já podou ela várias vezes, ela vai crescendo. Aqui o resto do milho, ó. Escolheu aqui. Olha lá a caixa de banana. E a produção contínua, né? Beleza, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o manejo do início ao fim aqui da toceira de bananeira. Eu até vou pedir desculpa aí para os bananeiros aí que sabem muito mais que eu. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, vocês ou comentam aí no vídeo ou depois me mandam mensagem aqui pessoal para eu ir corrigindo, tá bom? E esse aqui é o manejo que eu vou mostrar para vocês, é um assim que a gente desenvolve aqui, né? A gente não tem muita experiência assim de tantos anos quanto vocês. Aí o cachinho. Então eu vou fazer esse manejo do jeito que a gente faz aqui, para vocês verem o acúmulo de matéria orgânica, né? A quantidade de matéria orgânica ficando sobre o solo e o resultado disso mais para frente. Tá certo? Então, até daqui a pouquinho já vou cortar o vídeo aqui e iniciar o manejo. Continuando o vídeo então aqui, pessoal, é o seguinte, estou mostrando uma área para vocês agora, que eu vim justamente nela porque ela está meio abandonadona, o trabalho está meio bruto aqui, e eu queria mostrar para vocês, né, como que é essa inserção de matéria orgânica no sistema, que acaba dando para a gente autonomia de adubação das nossas próprias plantas. O que eu já poderia falar desse geral, desse manejo que eu vou fazer? Ele é um pouco trabalhoso, tá? Primeiro que nenhum agricultor deve deixar chegar nessa situação aqui, né? Essa aqui é uma área que está um pouco abandonada por conta da gente não estar conseguindo dar o manejo aqui, somos só em duas pessoas aqui, 2 trabalhadores, e como a gente está fazendo trabalho externo, acaba acontecendo esse tipo de situação. Mas ela tem um lado positivo também, que é a quantidade de matéria orgânica que ela gera e a quantidade de humus, né, que vai ser depositado, né, que vai ser feito aqui nesse solo, tá? Então eu vou fazer esse manejo agora, desbastando, né, podando toda essa aroeira pimenteira, que é uma planta que está aqui porque é muito boa para poda e também ela pode ser usada, o fruto dela é a pimenta rosa, né? O pessoal conhece como pimenta rosa, dá para ser usado em temperos, em mix de temperos, em condimentos em geral, né? Muito rica em óleo, dá para extrair o óleo essencial dela também. Ela tem suas funções também, além de ser uma planta nativa que a gente recebeu de doação, a gente não teve custo nenhum para colocá-la aqui. Então ela faz todo sentido ela estar aqui também como uma outra opção para a gente poder tirar algum tipo de benefício dela. Então vou fazer um manejo. Essa toceira de banana no estado que está muito crítico, né? E vamos lá. O pessoal bananeiro aí, perdoa meu amadorismo aí, mas aí a gente vai conversando, depois vocês vão me instruindo melhor, tá? Eu vou falar o manejo que a gente faz aqui, que é um manejo que a gente decepa, né, o pseudocaule da bananeira bem rente ao chão, tá?
E aí depois a gente vai conversar um pouco sobre a incidência da broca, né, do moleque da bananeira. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Aí, ó, podei. Beleza, deixei só um pulmãozinho para ela ali, ó. Só para ela ter mais força para ela rebrotar, tá? Olha aqui, ó. Olha a massa que ela gerou aqui no chão. Olha só. Ó. Ó. Tudo isso aqui, ó, vai virar o próprio adubo daqui mesmo. Que vai beneficiar essa bananeira aqui, ó. Essa toceira aqui que tá precisando. Tá meio doente, tá vendo? Essa daqui, ó, que alguém colheu, não sei se fui eu, se foi o Moisés, colheu o cacho aqui na pressa, ó, e largou o toco aqui. Entendeu? E é isso aí, e essa árvore aqui vai rebrotar rapidinho. Eu fiz uma poda bem grosseira nela mesmo, ó. O ideal seria fazer com serrotinho, tudo bonitinho, né? Mas como que a gente tá hoje aqui, né? Correndo contra o tempo, e essa árvore aqui é uma planta que a gente não tem tanto zelo por ela, porque ela é muito rústica, né? Além de ser uma nativa aí, muito adaptada ao local, né? Ela é muito rústica. Então, ela rebrota assim mesmo e vai embora. É isso aí. Agora vamos mexer aqui na toceira de banana, então, que tá... Aí, que beleza. O que o pessoal que planta banana diria se visse uma toceira dessa, hein? Que vergonha, hein, Humberto? Mas é isso aí, pessoal. Tem que correr contra o tempo aqui. Mas vamos lá. Agora vamos dar um manejo aqui. Vamos botar mais matéria orgânica no chão. É isso aí, pessoal. Já deu para dar uma suadinha aqui. Olha só, então, a cobertura que ficou, né? Deixa eu mostrar para vocês mais de perto. Aí. Olha o pé dessa bananeira aqui. Então é o seguinte. Primeiro, o que foi cortado foi a aroeira pimenteira. Porque como ela é a parte que tem mais madeira, é melhor que ela vá direto em contato com o solo, tá? Então ela tá lá embaixo, ó. Tá lá embaixo, entendeu? Lá embaixo. Aí, ó o tronco dela aqui, ó. Perto do chão. Depois a bananeira. Ó, até picou, né, ó. Até picou a bananeira. E depois, aí a cobertura do bolo aqui, ó. O capim. Tudo isso aí, pessoal, para fazer um ambiente de alta decomposição. É uma compostagem no próprio local, né? Então olha só a altura, né? Aqui, ó, minha perna aqui como referência, ó. A altura né, do monte de matéria orgânica. E olha só o quanto mais de matéria orgânica que tem para colocar para o chão, ó. Esse capim aqui, pessoal, ele foi plantado, tá? Antes aqui não nascia nada. Ó, ela era muito pior que isso aqui, ó. Agora, hoje em dia, ó, um cambucá aqui, ó. Uma mudinha crescendo aqui do cambucá. Já já ele vai dar frutos pra gente. Olha só. Opa, desculpa.
Ó, essa daqui era a rebrota nativa, ó. Entendeu? Não vinha nada, era um solo cansado demais. Aí a gente plantou esse capim para fazer justamente isso aqui, ó. Para gerar matéria orgânica. E essa matéria orgânica a gente vai arrastando. Aí que monte, ó. A gente vai arrastando nessas linhas de cultivo, que são os focos, né, de produção. Aqui, ó, vocês viram ali, aqui do lado tem frutas, né, ó. Antes aqui, ó, tinha um plantio de pimentas. Ó, sobrou ainda só a parte aérea dela aqui, ó. Tinha um plantio de pimentas aqui. Aqui teve uma muda que morreu. Morreu não, ó, foi roçada, ó. Entendeu, ó? Tem que tomar cuidado. Foi roçado, ó. Era um rambutã. Ó, fruta muito boa. E ó aqui o mamão, ó. Opa, deixa eu sair do som aqui. Olha lá, mamão. Olha o cacho de banana. Esse é prata, ó. Entenderam? Então, o manejo é contínuo. O manejo é contínuo e a produção também. Daqui a uns anos, o que vai ter aqui vão ser essas frutíferas grandes. Essas bananeiras já vão ter produzido o que precisavam produzir. E o foco vai ser a produção de fruta, né? É isso aí. Aí agora, pessoal, falta só mais uma parte aqui do nosso manejo. Que é o seguinte. Tá vendo toda essa matéria orgânica aqui, ó? Vocês viram que tem vários tipos de matéria orgânica. Tem, ó, o galho, né, da aroeira pimenteira. Tem o pseudocaule da bananeira, que é mais rico em água. Vai dar uma umidade boa aí, né? E vai ter também o capim para fazer uma cobertura por cima. Como se fosse uma capa protetora para o que está se decompondo ali no meio. Aí agora, pessoal, a gente pode usar algumas técnicas para acelerar esse processo de decomposição, tá? Que é aqui que eu acho que é o pulo do gato, entendeu? Que é o que vai fazer toda a diferença na velocidade de criar o adubo natural aqui e as plantas absorverem e isso ser revertido em produção, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse foi o capim que a gente ainda não roçou, ó. Olha só a biomassa que tem aqui, ó, para ser colocada no chão. Ó. Estão vendo? A gente plantou ele em linha, ó. O capim está plantado em linha. Olha lá. É uma linha assim, ó. Olha lá. Então a gente vem roçando com muito mais facilidade. E aí, pessoal, vamos conversar um pouco então sobre a incidência da broca, né, do moleque da bananeira. Primeiro fator aqui, né? Nós estamos numa região que não tem tanto cultivo de banana ao redor. Que eu saiba, aqui na fazenda, que a gente arrenda uma área aqui dentro de uma fazenda que é de 1 hectare. E a fazenda tem 150 hectares e não tem nenhuma plantação de banana aqui no entorno da nossa área. Então isso já ajuda a gente não estar tão suscetível ao ataque do moleque da bananeira. Outro fator importante é a mata. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa área aqui chama clareira agroflorestal justamente porque ela é cercada de mata. Em volta do SAF aqui é tudo mata. E isso faz com que exista uma barreira impressionante, né, contra a entrada de doenças aqui dentro, de doenças e pragas. Então vamos voltar aqui para o nosso monte de matéria orgânica que a gente fez durante o nosso manejo. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Olha só. A gente faz esse manejo aqui, ó. Aqui. Para todo mundo ver. Aqui. A gente desbasta a bananeira e faz esse copinho aqui, ó, esse cone invertido. Por que a gente faz isso? Primeiro, para entrar muito mais insolação. Então vocês perceberam aqui que depois que foi feita a poda, entrou muito mais luz aqui, né? Então se a gente fosse plantar uma mandioca, um milho aqui próximo, a gente precisaria de muita insolação. Esteticamente também fica melhor, né? Para você trabalhar com uma tobata por aqui, trabalhar com roçadeira, no geral, né? E também essa aguinha aqui, a seiva que vai juntando aqui embaixo, ela impede que o moleque da bananeira mergulhe ali, ele não consegue sobreviver quando isso aqui enche d'água, que é o que acontece quando chove.
chovendo, aqui acumula água. Então essa é uma maneira de acumular mais água também no sistema, tá? Enchendo isso aqui, que é o que vai acontecer com a própria seiva, que a gente acabou de podar aqui, né? O moleque da bananeira ele não consegue mergulhar nessa água. Outro fator muito mais importante, que é o que realmente determina no sistema agroflorestal a menor incidência do moleque da bananeira. Então aqui a gente vai cobrir, né? Vamos cobrir, principalmente para a broca não achar logo de cara, né? O ambiente que ela gosta. Ela vai ter que fuçar ali no meio, e tendo que fuçar ali no meio, ela vai ter que encarar vários tipos de animaizinhos, né, de insetinhos que vão estar vivendo ali embaixo. E muitos deles comem a broca, são os inimigos naturais da broca. A riqueza de vida que vai ter aqui embaixo, nesse monte de matéria orgânica aqui, vai ser muito grande. Vão ter aqui vários tipos de formiga, besouros, larvas, tesourinha, piolho de cobra e vários outros tipos aí de insetos e outras classes de animais. Eles são predadores do moleque da bananeira, muitos deles. Então quando a gente faz esse sistema de deposição de matéria orgânica, a gente está criando biodiversidade também ali embaixo, né? Que vai fazer com que o moleque da bananeira não encontre um ambiente totalmente favorável para ele. Ele vai ter que enfrentar algumas dificuldades, né? Então isso vai fazer com que equilibre o sistema. A gente tem pouquíssima incidência de moleque da bananeira. As bananas, apesar de não estarem bem manejadas, elas são bem saudáveis, ó. Dá para ver que nas folhas dela pouco se vê a cigatoca, né? E também sintomas de ataque de broca. Beleza, pessoal? Então essa é um ponto importante aí sobre a agrofloresta, tá? O manejo da matéria orgânica, como também forma de defesa do sistema. Tá bom? Essa foi a bananeira que a gente manejou aqui, ó. Ó como ficou bem mais aberto aqui agora, né? Ó. É isso aí. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês agora aqui, ó, o toque especial. Aqui, ó. Tchan. Esse é o biofertilizante. O biofertilizante, então, que é um fermentado líquido, né? Que a gente faz a partir de esterco e pós de rocha, sais minerais, partes vegetais, né? Então isso aqui vira um fermentado, um adubo líquido de alta qualidade, tá? Esse aqui foi o barril que eu usei para fermentar ele, ó. Tá? Uma bombona, 200 litros. Ali tem um respiro antigo para fazer a fermentação e o gás sair e não explodir a bombona. Isso aqui a gente sempre conversa aí nos cursos, tá? Aí nos cursos, nos atendimentos, tá bom? E é o seguinte, tô falando baixinho aqui, ó, que tem um enxame de abelha que chegou aqui no quartinho de insumo. Deixa eu mostrar pro pessoal da abelha aí, ó. Um salve aí pro pessoal da abelha. Tamo junto, hein? Ó, aqui, ó. Então, vou colocar aqui 400 ml em 10 litros d'água, tá? Vai ficar aqui então na proporção de 4%. Essa borrinha dele aqui, ó, é boa pra caramba também. Tem muita coisa aqui. Beleza. Vou dar uma mexidinha. Eu já fiz um outro vídeo falando desse tema aqui, pessoal, mas falando mais para adubação, tá? Vou dar uma mexidinha boa aqui, tá? Aí. Agora a gente vai lá aplicar. Vamos lá. Vamos lá que a gente tá perto. Não vou parar o vídeo não. Vamos lá, vamos lá. Aí o safo da clareira, pessoal. Essa parte de baixo aqui, a parte mais abandonada. Mas já já a gente vai entrar forte no manejo aqui também. Chegamos aqui, ó. Olha lá as linhas de capim que eu falei pra vocês, ó. A gente plantou tudo, tá vendo? Agora, ó, então vai ser a cereja do bolo, entendeu? Ali foi a cobertura.
E agora vai ser a cereja do bolo, tá? Olha só, vamos aplicar. O que eu quero aqui, pessoal? Eu quero inocular, ou seja, quero espalhar por aqui os fungos e micro-organismos, bactérias e vários seres. Aí, ó, já joguei em tudo aqui. Beleza. Então, todos aqueles micro-organismos que estavam trabalhando dentro do barril, fermentando esse material, eles são especializados em decompor matéria orgânica. Lá a gente faz uma seleção, a gente não, né? A própria natureza, né? Com, né, a gente usando as maravilhas que ela pode nos dar, né? A gente separa lá dentro daquele barril, então, os micro-organismos especializados em decompor esse material aqui e transformar ele em adubo, tá? Além do biofertilizante ser muito rico em vários tipos de compostos, né? Vários tipos de sais minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, molibdênio, boro, todos esses aí a gente coloca dentro dos biofertilizantes. Então, além de você estar colocando esses sais minerais no solo, que muitas vezes o solo não tem, né, na maioria delas, né, os solos no Brasil são, na sua grande maioria, ácidos, com alta quantidade de alumínio, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai equilibrando cada vez mais o solo e deixando ele mais orgânico, com mais nutrientes, com mais humus, né? E o humus é a partícula orgânica que a planta consegue tirar os nutrientes diretamente dela. Então, quanto mais humus a gente fizer nos nossos cultivos, maior vai ser a produção e menor vai ser o gasto com adubo externo. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente está economizando aí, principalmente nesse momento agora, né? Que a gente não sabe como é que estão as coisas aí de transporte, tá tudo muito estranho, né? E é isso aí, pessoal, tá? Então eu fico muito feliz de fazer esse vídeo para vocês. Espero que tenha ajudado, tá? Esse conteúdo. Espero que tenha sido bom para vocês aproveitarem de alguma maneira, tá? Eu posso dizer para vocês que a produção que a gente está tendo hoje aqui na Clareira Agroflorestal vem só desse tipo de adubação, tá? Com biofertilizante, com matéria orgânica e com composto orgânico, né, que seria o composto sólido daí, né, que é a compostagem sólida, que é o que a gente está fazendo aqui no pé das plantas. Beleza, pessoal? Então, espero que a gente se encontre já já, tá? Estamos torcendo aqui, todo dia orando bastante para as coisas passarem logo, para a gente poder se encontrar de novo. E, por enquanto, vamos conversando por vídeos, por mensagens. Novamente me coloco à disposição de vocês, precisando de alguma coisa, de alguma orientação técnica. O que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Tá certo? Um grande abraço para todo mundo e até logo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos lá então. Dei uma pausinha no vídeo aqui para ver como é que tava o vídeo de vocês aí, que o meu tempo aqui é diferente, mas vamos lá. Então, por que a gente falou sobre tudo isso, né? Por que a gente deu tanta ênfase na produção de matéria orgânica? Porque, primeiro, é um insumo extremamente barato, que a gente produz no próprio local, né? Outra função também dela, que ela é convertida em produção, né? Então a gente está falando de gerar biomassa, mas não é só porque, né, o solo vai ficar escuro, não é só porque o solo, né, vai ter mais nutrientes, vai ser porque no final de tudo a finalidade vai ser, né, realmente a produção, o aumento da produção. Então isso se torna um argumento muito bom para a gente estar gerando matéria orgânica dentro do sistema. Como que a gente faz isso, né? O que acontece no solo, né? Só para
para dar um pouco mais de exemplos aí. A primeira coisa que acontece é uma mudança de estrutura do solo. Então, aquele solo que era praticamente só mineral, né, não tinha muita vida ali, ele passa a ter mais vida, né, ele vai mudar na estrutura desse solo. Tá? Eu fiz umas imagens aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Então, essa imagem mostra aí a partícula do humus, né, que seria o final do estágio de decomposição, e os nutrientes todos que são gerados, aí, que estão grudados, né, junto com o humus. Né? Então, esses nutrientes, além deles serem produzidos durante a decomposição, produzidos não, né, serem melhor elaborados para que as raízes possam absorver, vocês estão vendo aqui a raiz do lado, aqui alcançando aqui os nutrientes, e ela vai trazer esses nutrientes para dentro da raiz, porque a forma úmica, né, os nutrientes, quando estão presos à partícula de humus, eles vão estar mais facilmente disponíveis para as plantas. Né? As plantas vão conseguir absorver melhor esses nutrientes. Claro que tem vários tipos de humus, mas no geral a gente pode pensar dessa maneira. Então, quando a gente tem um solo que não tem muito humus, né? Imagina esses quadradinhos marrons aí, sendo as partículas de solo, né? Como se fossem minúsculos grãozinhos de areia, de argila, e ali no meio a partícula de humus. Né? Então a raiz fica sem muito nutriente, sem aonde buscar muito nutriente. Agora, se a gente tem uma condição, né, onde tem mais humus, as raízes das plantas têm mais contato com nutrientes, elas conseguem absorver mais nutrientes. Então, na teoria, é isso que está acontecendo ali no chão, quando a gente vai depositando a matéria orgânica e ajudando a acelerar o processo de decomposição, certo? Então, o início lá daquela área era esse aqui, ó. As bananeiras ainda pequenas, né? E a gente começando a inserir plantas para gerar matéria orgânica. Ali já tinha uma hortinha ali no fundo, né? E começando a inserir aqui o capim, né? Para as bananeiras. Então, olha só, o que as bananeiras comeram nesses anos todos foi essa matéria orgânica que foi depositada no pé dela. Olha aqui o plantio de capim, né? Esse é o plantio de capim que a gente fez lá. Olha só como estava bem no início, ainda pouca matéria orgânica no sistema. E essa mesma área, hoje, né? Assim, ó. Muita biomassa para ser inserida no sistema. Um outro ponto muito importante é a diversidade de plantas. Então, por exemplo, o pessoal que tem o cultivo só da bananeira, se inserisse outras espécies no meio para gerar essa matéria orgânica, teria mais diversidade de matéria orgânica, colocaria mais matéria orgânica no chão, produziria mais adubo, né, no local, que depois seria revertido em produtividade. Então, o que eu percebi? Que a gente não tem um bananal muito extenso. Ele não tá, vocês viram, ele tem os espaços das entrelinhas para a gente cultivar. Só que a produção de banana é grande, porque a produção por planta é grande. Né? Então não são cachos pequenininhos que depois a gente tem que somar todos esses cachos para... Né? Não são 3, 4 cachos para dar uma caixa. É um cacho que vai dar uma caixa e meia, quase 2 caixas de banana. Então toda essa matéria orgânica ela é revertida na produção no final. E também queria ressaltar a importância dos biofertilizantes e do EM. Né? Os biofertilizantes, o pessoal escuta a gente falar bastante aí, né? Porque eles são uma técnica muito barata e muito interessante, né? Muito eficiente para a gente inserir nutrientes que estejam faltando no sistema. Tem alguns tipos de biofertilizantes que nós podemos fazer com sais minerais, por exemplo, sulfato de zinco, sulfato de cobre, boro. Então, se o solo ele inicialmente não tem esses nutrientes, por causa da própria origem dele, a gente está conseguindo inserir nesse solo, com o uso de biofertilizantes, esses elementos que estavam faltando antes. E o humus, por sua vez, as formas de decomposição, da matéria em decomposição,
elas também têm alta capacidade de trocar esses nutrientes, de fixar, de grudar nelas esses nutrientes e de doar para as plantas, de doarem para as plantas. Então, quando a gente coloca mais matéria orgânica no sistema, a gente também está conseguindo segurar mais nutrientes no sistema. E as plantas absorvem isso de uma maneira mais eficiente. Então a água, né, a força da água que carrega muitos desses nutrientes com ela, acaba sendo minimizada, além de ter uma grande quantidade de matéria orgânica no solo, a gente sempre tem também uma cobertura, né, de matéria orgânica, que vai fazer com que a água infiltre devagar, que ela consiga ficar mais equilibrada e mais distribuída no sistema. Já por sua vez o EM vou dar uma explicada rápida aí para o pessoal pegar o conceito, são fungos, bactérias, micro-organismos que nós coletamos no chão das florestas. Né? No chão das florestas nós fazemos ali uma espécie de armadilha, né, com arroz cozido, que então esse arroz ele vai ser colonizado por esses fungos e bactérias que estão ali presentes no meio da serrapilheira, que são as folhas, né, os galhos que caem no chão da mata, toda aquela camada que é formada no chão da mata. Então a gente seleciona esses micro-organismos, faz uma solução de água com açúcar mascavo para eles se proliferarem lá, e aí depois a gente pega uma quantidade bem pequena desse líquido que foi produzido, mais ou menos 1%, a gente pode fazer uma solução a 1%, e aplicar sobre a matéria orgânica, da mesma maneira que eu fiz com o biofertilizante lá no vídeo. Então a gente também está acelerando o processo de decomposição. E falando assim, no geral, do nosso clima aqui no Brasil, né, em todos os solos tropicais do mundo, na verdade, a velocidade com que essa matéria orgânica se transforma e sai do sistema é muito rápida. É diferente de um solo de um país que tem um clima mais frio, onde o metabolismo dos micro-organismos, né, a velocidade de decomposição da matéria orgânica também é menor. Então ela se acumula mais no solo. Aqui, por conta do calor, da grande quantidade de chuvas, a matéria orgânica é rapidamente levada embora do sistema e consumida também. Né? Então, essa é uma outra grande importância da gente estar sempre criando biomassa vegetal, sempre criando matéria orgânica no sistema. Tá? Então, isso tudo que eu falei para vocês é a síntese, né, de todo esse processo aí de olhar para a matéria orgânica, de entender como que ela funciona no solo. Tá? Tem muitos materiais sobre isso, dá para a gente conversar muita coisa sobre isso. Tá? A gente já avançou um pouquinho o horário aí. Eu vou colocar então aqui um tempinho para a gente responder as dúvidas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar respondendo aí nos comentários. Eu vou dar uma olhada agora que eu estou numa outra tela aqui do programa da transmissão que eu usei para passar o vídeo para vocês. Deixa eu passar aqui para o YouTube. Parará. Ó, então estão perguntando aqui qual o tamanho da área da clareira. A área da clareira tem 1 hectare, tá? 1 hectare com uma taxa de declividade bem alta, tá? A taxa de declividade aqui é bem alta, então a gente teve que fazer curvas de nível aqui, né? Para segurar a água. Então, além de sempre estar coberto com biomassa vegetal, a gente fez curvas de nível também para segurar o escoamento superficial da água, né, e ter mais infiltração de água no solo. Que mais aqui? O Felipe, salve Felipão. Felipe mandou aqui, esse capim é o capim Mombaça? Exatamente, esse é o capim Mombaça, tá? Porque a gente optou por um capim que tivesse um crescimento bem rápido. Ele tem algumas características interessantes, como por exemplo a alta taxa de proteína nas folhas, e ele tem uma característica muito legal que a pontinha das folhas ela dá uma dobrada. Quando ele fica maior, a pontinha dá uma dobrada, assim, então acaba não sombreando tanto as plantas que estão ao lado. Tá? Quem mais que vamos ver aqui os comentários? Vitor França, beleza aí com vocês? Saudades de vocês aí, pessoal. Vamos lá. Pode mandar dúvidas aí, pessoal.
Tararã, vamos ver. Qual é o capim aqui? Ó, acabei de responder, que é o capim Mombaça. Aí a Karen aqui, ó. Salve pra Karen também, grande parceira aí. Depois diga tudo que vocês já produziram na Clareira. Então a gente já passou por várias épocas de produção aqui na Clareira, né? A gente já teve produção de hortaliça, um foco maior em hortaliças, porque a gente conseguia ter um giro, né, de dinheiro mais rápido com elas. Porém, a gente tinha um manejo muito intensivo, né, que foi que ele foi sendo assim determinante para a gente ir escolhendo as culturas, né, que a gente ia mantendo no sistema. Hoje a gente tem a produção então de bananas, está começando a produção de limão, a gente já produziu muita mandioca, muito milho, é, e né, temos as frutas aí, as outras frutas que estão crescendo também. A gente plantou bastante citros em geral, goiabas, é, nossa, tanta coisa que até falha a memória agora. Abacate, manga, pitangas. A gente plantou bastante coisa nativa e bastante coisa exótica também, pensando realmente na produção. A gente plantou até maçã na clareira para ver como que seria o comportamento de uma macieira num clima como o nosso, dentro de um sistema agroflorestal. E até agora o desenvolvimento vegetativo dela, né, a parte de caule e galhos e folhas, se desenvolveu muito bem, né? Né, a planta ficou grande, mas ainda não produziu. Então a gente está vendo aí quais são esses desafios na produção dessas plantas de clima mais temperado. Vamos ver o que mais aqui. O Lucas mandou aqui saudosa clareira, então a gente já recebeu visitas aqui, visitas técnicas, né, de produtores, né? A gente está sempre em parceria também aí com o pessoal da Embrapa, né? Estamos sempre recebendo o pessoal por aqui, qualquer entidade, qualquer grupo de agricultores, coletivo aí que quiser visitar, estamos à disposição. Quem mais aqui planta? Qual o ponto certo, o Vitor Carvalho aqui, qual o ponto certo de cortar o capim? Então, o que a gente percebe? Naquele ponto que está no vídeo ali, que vocês viram no vídeo, ele realmente passou do ponto de corte, né? Ele já começou a ficar embaixo assim, mais grosso, né? Então a roçadeira ela sofre mais para cortar. Então realmente é quando ele chega, a gente tem visto que quando ele chega mais ou menos aí na altura da cintura, aí a roçadeira entra ali com bastante facilidade, flui bastante o manejo, né? Vale bastante a pena. A gente já testou discos de roçadeira diferente também. Então, aquele disco que é parecido com o disco de serra, né? Aquele disco de mesa, né? Ele faz um corte melhor do capim, a rebrota do capim vem mais bonita depois. Aí o Vitor fez a pergunta que todo mundo quer saber, né? Pergunta que não quer calar, que a gente está levantando dados ainda para responder ela. Acho que todo mundo tenta levantar esses dados aí. Ele perguntou assim: e a relação mão de obra matéria orgânica? Foi o que eu falei no começo do vídeo lá. A gente percebe que o manejo, quando o sistema está naquele ponto que foi mostrado no vídeo, o manejo é grande. Só que a produção de biomassa também é grande, né? Então, realmente, a gente não deve chegar naquele ponto lá. A gente deve fazer, né, o corte aí, tanto de podas quanto de capim antes. Então, o manejo flui mais rápido, né? A mão de obra ela não vai ser tão demandada quando você não perde o tempo do sistema. O que a gente pode perceber é que a gente não está gastando nada para produzir aquelas bananas lá, né, pessoal? Então, a gente realmente precisa levantar mais dados, né? Precisamos até de pessoas aí, parceiros que queiram trabalhar nisso junto com a gente, de levantar esses dados para ver realmente a eficiência do sistema aí, né? Mas já adianto para vocês que realmente a produção toda ali da clareira hoje não está sendo inserido nada de fora, só matéria orgânica e biofertilizantes feitos lá mesmo. Vamos ver quem mais aqui. Olá, amigo. Minha área é muito baixa. Fertilizantes da área arenosa. Não entendi essa pergunta aqui.
se os fertilizantes para a área arenosa podem ser das mesmas composições, né? Então, exatamente, a gente precisa sempre partir de uma análise de solo, né, de uma análise prévia para entender melhor como que está a composição mineral ali daquele solo. Mas, no geral, a gente deve sempre entrar com matéria orgânica no sistema, porque mesmo o solo sendo arenoso, tendo a sua textura meio estranha para o plantio de algumas espécies vegetais, a matéria orgânica sempre vai estar melhorando essa condição, tá? Então, no geral, seriam os mesmos, né? Então, é claro que um biofertilizante, por exemplo, de acordo com a análise de solo, a gente poderia estar enriquecendo ele com nutrientes que estão faltando, né, na interpretação da análise de solo. Por exemplo, se o solo tem uma quantidade pequena de calcário, uma quantidade pequena de magnésio, a gente pode estar inserindo componentes dentro dos biofertilizantes para eles fermentarem e doarem esses elementos para o sistema, né? Vamos ver quem mais aqui, o seu Luiz do Peixe. Ô, Sítio Peixe Doce, salve, seu Luiz. Capim Tanzânia também é indicado? Também é indicado, eu não tenho muita experiência com ele, tá? A gente nunca fez o plantio dele, mas é aquilo, tem que ver o hábito de crescimento do capim, a qualidade da rebrota, a velocidade da rebrota, mas é, o ideal desses capins é a gente não gastar muita atenção, muito recurso com eles. Às vezes a gente não tem recurso para plantar capim, mas na área já tem braquiária. Então a gente mantém essa roçada e mantém essa inserção de matéria orgânica com a braquiária, né? Então o capim ele vai servir como uma biomassa diferente no sistema, que vai poder ser usado para uma cobertura melhor de canteiro, uma cobertura melhor das leiras de biomassa, tudo isso aí, tá? Então o capim Tanzânia também é indicado, todo capim é indicado desde que tenha o manejo certo aí de corte nele certinho. Vamos lá. Perguntaram, o Mário Meirelles perguntou se a gente tem certificação orgânica. A gente está atrás da certificação orgânica aqui na Clareira Agroflorestal, estamos no processo aí de fazer a certificação. Por que que a gente não fez isso até hoje? Primeiro, como eu falei para vocês, a gente é nós somos, né, uma iniciativa aqui em Jaguariúna que nós temos várias frentes de trabalho. E como nós agora estamos prestando trabalhos externos, nós estamos... boa contribuição da Thaís aqui, ó. Acabei de ler o corte do capim, exatamente. Beleza, Thaís, obrigado, viu? Essa característica quando o capim dobra aí, realmente. Então a certificação ela não foi necessária para a gente até o momento. Era um gasto de energia que a gente teria que ter, né? Um gasto para estar se adequando, para estar participando das visitas de pares, que no caso aqui para a gente a certificação participativa é a melhor proposta. Então a gente ainda está atrás desse processo, tá? A gente tinha antes, o nosso processo de comercialização era por via de um grupo de consumo. Então esse grupo de pessoas, eles visitavam a área da clareira, a gente trocava bastante informações, vídeos como esses eram feitos para eles observarem como que era o manejo. Então a gente ganhou, né, a confiança dessas pessoas, né, de um cultivo agroecológico, agroflorestal. A gente, por conta desse processo, né, da gente estar participando da produção junto com eles, da gente estar divulgando nossa produção junto com eles. O que mais aqui? Vamos ver. Agradecido pela partilha, o Leandro Correia aqui. Salve, Leandro. É sabido que o melhor momento para corte das leguminosas é em plena floração. Isso, perfeito. Das leguminosas, né? Eu tenho dois pontos de vista em relação a isso. Vou falar bem rapidinho aqui, que eu acho que eu já passei bastante do tempo aqui. Eu tenho dois pontos em relação a isso. O primeiro é que realmente quando a gente quer inserir mais biomassa, né, a gente corta no início da floração, né, na hora que tá, não espera os adubos verdes formarem os frutos, né, que daí eles vão estar retirando mais nutrientes do solo.
porém também tem a possibilidade de você querer sementes desses adubos verdes, então você pode deixar, né, para conseguir as sementes. E também tem uma outra visão que é a seguinte: muitas plantas extraem nutrientes do solo, nutrientes que ainda estão indisponíveis, né, nas partículas de solo, que elas conseguem extrair e fixam esses nutrientes na sua parte aérea. Então a perda não é tão grande se você, né, cortar também um pouco depois dessa época indicada aí para o corte dos adubos verdes. É isso que a gente tem percebido aí. Mas realmente, no geral, cortar no início da floração, tá? Para não puxar muito nutriente do solo e gerar mais biomassa. Você tem algo a compartilhar conosco sobre um bom momento para o corte e deposição do margaridão e outros adubos verdes não leguminosos? Então, eu gosto de seguir esse mesmo princípio, né, da produção dos frutos, né, então, é, ou sementes, né, então não esperar os adubos verdes produzirem sementes, cortar antes, né, o margaridão, por exemplo, cortar antes da floração, né, se bem que também tem um serviço aí das flores, né, para os polinizadores, né, e para os insetos aí no sistema. Então vai muito da velocidade do manejo que se consegue dar, né? Que nem o margaridão é uma planta que ela rebrota muito fácil. Então, se a gente tem capacidade de sempre manter ele bem pequenininho, sempre gerando matéria orgânica, a gente percebe que ele dá menos trabalho depois na hora da poda. Então, pode ser uma estratégia boa para lidar com ele no sistema, né? E aí não em relação a nutrientes, né? A outra deposição de matéria orgânica em si, mas em relação à mão de obra, né? Minimizar aí a mão de obra, sempre mantendo o margaridão, porque eu já vi lugares que o margaridão perdeu o controle e aí para voltar depois, para podar, né? Ixi, aí dá um trabalhão. Ainda mais quando ele está no meio de outras plantas assim, ele pode acabar roubando a cena, né, digamos assim, e competindo com outras plantas. Vamos ver mais uma da Karen aqui. Fala um pouco da gente, pra gente, é, porque o biofertilizante é melhor que adubo químico. Beleza, Karen. Fechou. Bom, primeiro, porque a qualidade, eu acho que esse é o ponto principal, a qualidade dos compostos, né, formados ali dentro, dos nutrientes formados ali dentro, é muito superior do que um adubo sintético solúvel, né? Então a gente gosta de fazer uma analogia assim, o adubo sintético solúvel é como se fosse é, como se fosse um soro na veia de uma pessoa, entendeu? Ela se mantém e tal, mas ela está longe da ecologia, da funcionalidade do organismo dela ali, que é de retirar proteínas, carboidratos e outros elementos dos alimentos, né? A mesma coisa a planta. A planta, quando está em contato com um nutriente que é feito de maneira orgânica, é, que passou por um processo de formação orgânico, né, por um processo natural, ela vai estar muito mais próxima da ecologia dela e vai estar de acordo com o que o organismo dela é preparado para fazer. Então, a qualidade do nutriente que depois vai passar por todo o corpo da planta, que vai formar as folhas, que vai formar os frutos, né, as flores, os frutos, tudo isso aí vai resultar em frutos mais doces, em frutos em plantas mais resistentes a pragas e doenças, né, tudo isso aí. Uh, Vamos lá, eu estou tentando dar uma corrida aqui para tentar responder todo mundo. Pessoal, massa demais. Muito obrigado pela participação de todo mundo, tá? Muito legal mesmo. Estou curtindo muito fazer essa live aqui e a participação de vocês. Olha lá, o Cícero Nascimento perguntou se a braquiária é bom. Eu acabei de falar isso aí, Cícero. Realmente a gente tem que trabalhar com o capim que a gente tem, tá? Braquiária também pode ser bom, desde que a gente consiga dar o manejo nela, tá bom? Vamos ver, ele também perguntou depois do capim Guatemala. Então, eu não tenho muita experiência com o capim Guatemala também, mas essa mesma história aí, dando manejo nele e vendo a altura dele, né, vendo como é que é o processo de roçada dele, como que vai ser todo esse manejo. É, então, ele
vai fornecer também uma boa cobertura aí, também uma boa biomassa para o sistema. Vamos lá. O Renato aqui, o Renatão aí, ó, iorim é um termofosfato, ou seja, rocha fosfática tratada a alta temperatura, 1500 graus e tem selo do IBD. Pô, perfeito, perfeito. O iorim é um nutriente, é um insumo que a gente usa nos cultivos. É um, é um insumo que vai ser rico aí em fósforo, ainda mais se for o iorim master, então ele vai ser enriquecido com micronutrientes, também é outra forma de colocar micronutrientes no sistema. Mas só para falar um pouquinho da importância dos pós de rocha, então, como o Renato citou aí a rocha fosfática, a gente não tem só o iorim como fonte de rocha fosfática, o próprio calcário, né, é uma rocha, é um pó de rocha, um pó de rocha rica em cálcio, né, calcítica. Então, olha só que interessante, a gente pode estar inserindo nutrientes por via de pós de rochas diferentes também. Na clareira, a gente fez uma experiência muito interessante que foi o seguinte, no início, quando a gente estava, né, comprando os insumos, a gente comprou o iorim e tudo, mas a gente decidiu fazer algumas outras experiências com rochas do próprio local. Então a gente pegou as rochas que tinham lá na área e moemos as rochas, né, batendo ela em outras rochas, batendo com martelo, marreta, tentando fazer um pozinho dessa rocha, né? Deixá-la numa granulometria menor. E aí depois a gente pegou essa rocha e essa rocha moída e jogou dentro de um biofertilizante. Fizemos um biofertilizante só de pó de rocha, porque a intenção desse biofertilizante era fazer a remineralização do solo, inserir ali nutrientes que não tinham no solo. E se for pensar nas rochas que estavam lá no solo da clareira, né, lá no solo da nossa área de cultivo, inserir os nutrientes que ainda não estavam disponíveis, né, que ainda estavam presos dentro da rocha. Qual que é a teoria aí? Você joga esse pó de rocha dentro do biofertilizante, os micro-organismos vão atacar ele por via de enzimas, né, com ação enzimática, e conseguem extrair dali os nutrientes, né, principalmente os cátions, né, que é o que a gente quer, que são as partículas positivas, né, dos elementos que estão ali, que é o que é considerado os nutrientes, que são considerados os nutrientes das plantas. Então a gente fez com que essa rocha fosse atacada pelos biofertilizantes. E depois do processo de fermentação, o que aconteceu com essas rochas lá dentro foi que elas sumiram, elas derreteram lá dentro. Então você mexia assim o biofertilizante e não sentia aquela borra muito grossa lá no fundo, aquele peso no fundo. Então os micro-organismos eles atacaram a rocha e ela foi, digamos assim, dissolvida. Então muitos elementos que estavam indisponíveis na rocha bruta, eles foram disponibilizados pela ação dos micro-organismos, que é o que acontece no solo. Isso é o que acontece no solo. Só que quando a gente faz o processo de biofermentação, né, nos barris de biofertilizante, a gente está acelerando esse processo. Né? A gente está usando aí a alquimia da própria natureza, aí, usando os micro-organismos para trabalharem para a gente e liberarem esses nutrientes. Vamos ver o que é mais aqui. Vocês usam algum inoculante para melhorar a microbiota do solo ou o biofertilizante faz essa função? Então, nós usamos só biofertilizantes e o EM, né? Biofertilizantes e EM. Várias composições de biofertilizantes. A gente dá, a gente dá prioridade para pegar um esterco de vaca que não é tratada com muita ração. No caso aqui a gente tem um sítio aqui em Jaguariúna, né? O sítio das Fontes, que tem um gado biodinâmico lá. Então nós somos amigos aí do pessoal de lá do sítio. Então a gente consegue pegar um esterco, digamos assim, mais puro, né, com mais vida, mais fresco. A gente vai bem no início da manhã para pegar esse esterco mais fresco, para que ele tenha esses micro-organismos mais preservados dentro dele. E aí para a gente ter uma fermentação com maior qualidade. Esse lance dos biofertilizantes, pessoal, é fantástico, é a chave do sistema.
é muito fácil de aplicar. Vocês viram ali, eu apliquei com regador, pode ser aplicado em bomba costal, eles podem ser aplicado nas folhas para ter uma função fitossanitária melhor, ele pode ser aplicado diretamente no solo. É impressionante a ação dos biofertilizantes, eu sou fã dos biofertilizantes. E eu fiquei fã desses biofertilizantes quando eu vi uma palestra do Jairo Restrepo, que ele fala que, aí são os dados que ele levanta lá, né? Ele fala que uma vaca pode fertilizar 10 hectares, né? Usando biofertilizantes, né? O esterco de uma vaca pode fertilizar 10 hectares. Esse é o dado que ele passa lá. A gente não testou isso, mas a gente percebe que é uma maneira muito boa de maximizar a pouca quantidade de esterco, né? Maximizar a pouca quantidade de esterco que a gente consegue. Não é todo mundo que tem esterco fácil, né? A gente mesmo nunca conseguiu ter um monte de esterco lá, a gente só pega de pouquinho e fermenta ele em biofertilizantes. Essa também é a realidade de vários agricultores aí que eu convivo, né? Então o biofertilizante é uma maneira de você conseguir maximizar, né, as ações aí benéficas que o esterco traz para o solo. Vamos ver o que mais aqui. Boa explanação sobre biofertilizantes, valeu. Dá para fazer, pessoal, um encontro só sobre biofertilizantes, de tanta coisa que tem para falar. É uma tecnologia muito boa, tá? Eu recomendo todo mundo a se aprofundar aí nos biofertilizantes. Eu ainda estou iniciando aí os conhecimentos, tem muita coisa para ser descoberta ainda, né? Análises para serem feitas. Vamos ver o que mais aqui. O Ariel aqui. Boa noite. A decomposição da matéria orgânica em grande volume pode elevar a temperatura do solo, sendo negativo para as plantas? Então, cara, eu acho muito difícil você conseguir fazer uma cobertura, né, colocar tanta matéria orgânica assim a ponto do calor, da temperatura atrapalhar o desenvolvimento, sabe? O que pode acontecer, por exemplo, quando você faz uma compostagem usando esterco, por exemplo, cama de frango, né? Esses estercos mais ricos em nitrogênio, que acabam esquentando mais também a compostagem, né? O próprio esterco bovino ele pode causar grandes temperaturas também na compostagem, mas ele é menos preocupante do que os estercos de aves, né? Então, se a gente faz uma compostagem, digamos assim, com um processo que não foi completo e a gente coloca isso nas plantas e ela ainda está passando por esse processo, não só pela temperatura, mas pela liberação de outros compostos ali no meio, nos estágios de decomposição, pode vir a causar problemas para as plantas, sim, tá? Um ponto importante que até no vídeo não ficou muito claro é o seguinte: a gente não deve encostar muito a matéria orgânica no caule das plantas. É que as duas espécies que estavam ali no manejo do vídeo, a aroeira pimenteira e a banana, elas não sofrem tanto com isso. Mas se ali fosse uma planta cítrica, que tem grande chance de ter podridão de caule, a gente não encosta a matéria orgânica no caule dela, deixa um espaço mais aberto para poder dar uma circulada de ar ali, poder ter uma drenagem melhor ali, não juntar tanta umidade e evitar podridões. Isso aí a gente pode usar no geral, tá? A gente pode ter essa visão para o geral das plantas. No caso ali, como eu fiz um manejo muito rápido, né, e é, o foco era gerar essa matéria orgânica, acabei não trabalhando nesse ponto ali no vídeo, mas a gente pode tomar isso como um manejo benéfico, tá? Não encostar a matéria orgânica no caule das plantas. Vamos ver a Ludmilla aqui, salve Ludmilla. A gente fez uma oficina há pouco tempo aí, juntos. Legal que você está aqui. Vamos lá, dos micro-organismos agirem na rocha e colocarem nutrientes disponíveis. Então, eu, eu não conheço muitos trabalhos sobre isso também, tá? Se você pegar o manejo ecológico do solo da Ana Maria Primavesi, ela fala muito dos micro-organismos agirem sobre as rochas, né? Mas vários outros locais, né, vários outros livros que falam de biofertilizante, eles partem desse mesmo princípio. Então, a ação dos micro-organismos aí que é enzimática, ela tem a capacidade de atuar na quebra dos elementos que estão presentes nas rochas e disponibilizar isso para as plantas. Tá certo? E
Aí a Thaís aqui já falou, podemos já pensar no próximo. Tomara que seja de biofertilizante, que daí eu vou ficar feliz. Pessoal, eu acho que era isso aí, tá? A gente passou um pouquinho do tempo, daria para a gente conversar bastante, né? Tem muito assunto aí. Eu quis trazer os aspectos mais gerais aí do manejo agroecológico, da deposição de matéria orgânica, da importância do uso da matéria orgânica, né? E falar também que não é só ela que faz a diferença, não é só a matéria orgânica que vai estar fazendo diferença no sistema. Ela vai estar associada também com a adubação. Você também pode colocar ali o iorim, como o Renato falou, você também deve colocar o calcário, né? E outros elementos que você tiver disponível, farinha de osso, farelo de mamona, todos esses elementos eles vão inserir nutrientes no sistema, né? Mas a matéria orgânica junto com eles, os resultados são impressionantes. Tá? Os resultados eles são bem mais evidentes, satisfatórios, né? Você aproveita bem mais a adubação. Tá? Eu acho que é isso, viu, pessoal? Tem mais uma aqui, ó, do Cícero aqui. O esterco equino serve para biofertilizante? Cara, o esterco equino, ele não é muito bom para ser usado como biofertilizante, nem puro na compostagem. O que dá para fazer é uma composição de esterco equino com outros estercos, tá? É, eu não tenho muita experiência também em fazer compostagens com esterco equino, mas o que eu sei é que ele pode ter alguns contaminantes e alguns elementos que não favorecem a decomposição por completo, né? Ele pode ter clostridiums, né, que são micro-organismos aí que não são bons aí para o processo de compostagem. Mas eu também não tenho muita experiência com compostagem de esterco equino, tá? Mas o esterco bovino é sempre o mais indicado, né? E também pode-se usar os estercos de aves aí, tá? De cabra também, né? É o que tiver, na verdade, né? O que tiver você tem que fazer um bem bolado aí, né? Se tiver o esterco equino, dá um jeito de misturar ele na compostagem com outros elementos, com mato roçado, e de repente fazer um biofertilizante e jogar em cima, jogar um EM em cima, equilibrar o processo, né? Então é isso, é você ter diversidade, tá, pessoal? A diversidade não é só de plantas, ela também é a diversidade de matéria orgânica. Então, se você colocar materiais orgânicos, né, diferentes na biodigestão, na compostagem, como cobertura de solo, todos esses elementos eles vão dar mais riqueza para o ambiente. Tá? A gente tem que fazer biodiversidade também de adubação, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Obrigado, Thaís. Thaís aí que é a coordenadora aí do projeto, né? Eu tenho muito prazer de trabalhar com ela aí, é uma pessoa incrível. Ela que tornou possível aqui essa live, né? A gente apanhou um pouquinho, né, Thaís, para fazer rodar os vídeos, tudo aqui, mas acho que a experiência foi boa e acho que nos próximos vão ser cada vez melhores. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, seu Joaquim. Concordo com a Thaís de fazer o biofertilizante? Vamos embora. Aí, olha só, a Delba aqui fez uma pergunta bem diferente, que é o composto dos sacos de shimeji. Posso usar direto no solo ou compostar primeiro? Eu acho melhor compostar primeiro, tá? Criar um ambiente de compostagem deles ali, né? Fazer uma compostagem com eles. Se bem que geralmente se usa capins dentro deles, né? Então, de repente, em algum cultivo que não seja muito, por exemplo, hortaliças, assim, de repente pode ser usado também. Tem que fazer um teste aí, mas tudo indica que eles funcionam bem. O que mais aí? Aí a Thaís já falou aqui também que o vídeo definitivo vai ficar disponível no canal do Instituto Biosistêmico. E, pessoal, eu agradeço muito, tá, a participação de vocês, foi muito legal. Foi uma live assim, que eu achei impressionante assim, a participação das pessoas. Eu gostaria de me colocar à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Podem pegar meus contatos aí, e-mail.
Aí, agora que eu lembrei que eu poderia ter deixado o e-mail no final do vídeo aqui, mas eu deixo nos comentários, na descrição do vídeo, quando for ficar fixo no, na página do Instituto Biosistêmico. Eu deixo lá meus contatos para vocês entrarem em contato comigo a hora que vocês quiserem, tá bom? Eu agradeço muito, então, a participação de todos vocês, em especial aos agricultores e agricultoras do projeto Conexão Mata Atlântica, a toda a equipe, aí, a Thaís, o Renato, obrigado pela participação, pelas contribuições, e estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Vamos conversando, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e bora fazer agroecologia aí por esse mundo afora, fazer agrofloresta e transformar aí os ambientes para uns ambientes mais humanos, mais saudáveis, né, com alimentos de melhor qualidade. E bora nessa aí. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.